Graça e paz a todos meus amados irmãos. É mais um dia que fez o Senhor, para que nós venhamos nos alegrar nele, sermos gratos a Deus por mais um dia. E creio que venceremos esse dia na presença do grande Rei Jesus. Amém? Hoje eu quero falar de um homem que é exemplo aí na igreja do Senhor Jesus, que é o diácono Filipe. Uma história bem conhecida, Filipe e o eunuco, que fica em Atos capítulo 8, a partir do verso 26. E diz assim: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, e que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e o acompanha. Correndo Filipe, ouviu-o ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes tu o que está lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Amém, amados? Uma história bem interessante. Já começa aí um anjo de Deus vindo até Filipe. E ele não se assusta, porque os homens de Deus têm conexão com o céu. E dando uma ordem a Filipe: Filipe, vai para o deserto. E amados, para a gente entender melhor, e por que eu afirmo que é o diácono Filipe, não o apóstolo Filipe, que recebe aí essa ordem, né? Porque no verso 1 diz, do capítulo 8, verso 1, diz que naquele dia levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém. E todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. O apóstolo Filipe fica em Jerusalém. Quem é disperso é o discípulo. Amém, amados? Porque no versículo 4 diz assim: Filipe, descendo a cidade de Samaria, anunciava-lhes a Cristo. As multidões atendiam unânime às coisas que Filipe dizia, ouvindo-as e vendo os sinais que ele operava, pois os espíritos imundos de muitos possessos saíram gritando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade de Samaria, qual a mulher samaritana já havia regado. Em João capítulo 4, essa história também tão conhecida da mulher samaritana. E ali Filipe vai e começa a operar milagres, a expulsar demônios, a fazer tudo aquilo que Jesus disse que daria autoridade à igreja para que fizesse. Começa a acontecer o ministério de Filipe ali. Filipe é um dos diáconos escolhidos em Atos capítulo 6, juntamente com Estevão, que a gente já trouxe aqui uma reflexão. Dois homens aí cheios do Espírito Santo, de boa reputação, escolhidos pela própria igreja. Amém, amados? E quando ele está aí no auge, né, do ministério, todo mundo ouvindo a ele, e ele cooperando com a comunidade ali, com a cidade de Samaria, vem essa ordem a ele: Filipe, tá bom aí no meio da multidão, mas nunca esqueça o valor que tem uma alma para Deus. Vai para o deserto, correr atrás de um carro, de um etíope, de um eunuco. E aqui a gente precisa entender o que é o eunuco. Essa palavra eunuco, no grego, quer dizer aquele que guarda o harém. Era um oficial, né? Diz aqui, um alto oficial de uma patente altíssima, mas cuidava do harém, da rainha,
das mulheres do rei. Por isso ele tinha que ser eunuco. O que é eunuco? Castrado, para não ter problema com as mulheres do rei. Amém? Então ele tinha que ser castrado. E para você entender melhor o texto, em Deuteronômio, capítulo 23, verso 1, diz assim: tem como título pessoas excluídas da Assembleia Santa, ou seja, não podia entrar no templo. Amém? E diz assim, ó: aquele a quem forem trilhados os seus testículos ou cortado o membro viril, não entrará na Assembleia do Senhor. Tem mais aqui algumas pessoas que não podiam também entrar. O que é que eu quero deixar claro? Amados, ele fazia uma viagem de mais ou menos 1000 quilômetros, atravessava o Egito para vir cultuar a Deus fora do templo. Lá fora do templo, porque não podia entrar. Amém, amados? E Deus vê o esforço dele, a viagem dele, para adorá-lo do lado de fora do templo. E Deus diz: vou mover alguém de dentro da minha igreja, alguém de qualidade, para ir buscar esse homem. E aí ele já está na viagem, voltando para casa, e é surpreendido ali com Filipe correndo, né? Atrás da alma que Deus mandou. Eu acho muito lindo que assim que o anjo fala, Filipe não discute, apenas vai. Não diz, mas aqui tem muita gente, mais gente, eu estou operando. Não. Ele simplesmente obedece e vai buscar essa alma. E interessante que eu acho aqui tão lindo essa atitude do eunuco, uma pessoa, Deus é maravilhoso, né? Ele vê todas as coisas. Até quem acha que ele não está olhando, ele está olhando para você, ele está te vendo. E esse eunuco, mesmo não entrando no templo, está ali de volta, comendo poeira ali, enfim, na estrada, mas ainda de Bíblia aberta e lendo Isaías 53 e buscando entender. Quando Filipe se iguala ali o carro que diz, o que você está lendo? Você está entendendo? E ele diz, como é que eu vou entender se não tiver quem me explique? Amados, é o que Paulo fala aos Romanos capítulo 10. Como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eles vão entender se não há quem divulgue? Porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus, o anúncio do evangelho. E creio eu que Filipe já não está mais correndo atrás do carro, já entra no carro do alto oficial. Ah, meu Deus, primeiro tem que gastar, né? A sola do sapato. Depois você anda nos carros, amém, amados? Quando ele entra no carro, creio eu que explicou ali de maneira maravilhosa, mostrando que Isaías 53 é o Cristo sofredor, o Jesus Cristo que havia morrido, padecido e ressuscitado. E fala até do batismo, porque quando ele explica, né, a partir de Isaías 53, chega até o Cristo, porque e fala de batismo. Porque esse homem diz, Filipe, eu creio que Cristo é o Filho de Deus. Eis ali a água, o que me impede de ser batizado? E ali o diácono Filipe realiza o batismo do eunuco. E é muito interessante, né? Que Filipe diz assim, é lícito, se creres de todo o coração. E respondendo ele, disse, creio que Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro, verso 38. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não o vendo mais o eunuco, e este foi seguindo o seu caminho cheio de júbilo. O eunuco voltou ali para sua terra, na África, né, na região da África, cheio de júbilo. E muitos estudiosos dizem que ele virou um grande missionário ali naquela terra. Glória a Deus, né? A gente está indo buscar uma alma e não sabe o que essa alma irá fazer. O que Deus irá fazer através dessa alma. Uma alma tem valor para Deus. Muitíssimo valor. E então, aqui acontece um sobrenatural. Filipe está ali, né,
no deserto, e de repente o eunuco já não o vê. Deus faz questão de dar um sobrenatural à vida daquele eunuco, né? Histórias para contar do que ele viveu em Jerusalém. Não foi só mais uma viagem que ele ficou de fora. Agora ele está dentro, e dentro da igreja. Amém? Porque a igreja não faz acepção de pessoas. Põe para dentro o coxo, o cego, o surdo, o mudo, e Deus trata todos eles. Amém? Jesus Cristo cura todos eles. Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além evangelizava todas as cidades até ficar em Cesareia, que era a sua casa, a sua região. Interessante que de onde ele estava, né, ali na faixa de Gaza, no deserto, até Azoto são 40 quilômetros. Ele fez essa viagem assim, ó, arrebatado. Estava num lugar, foi parar num lugar a 40 quilômetros de distância. E aí, ele ficou surpreendido. O que é que está havendo? Não. O sobrenatural na igreja que serve ao Senhor, obedece ao Senhor, é comum, é natural. E ele não perdeu tempo. Vinha profetizando, anunciando o evangelho até chegar em Cesareia, por todas as cidades que passou. Amém, amados? E aí nós encontramos Filipe novamente em Atos, capítulo 21, quando já o apóstolo Paulo, em suas viagens, chega ali a Cesareia e fica na casa do diácono Filipe. Amém? Isso aqui é 20 anos após sua grande experiência ali na faixa de Gaza com o eunuco. E diz assim, Atos capítulo 21, verso 8. No dia seguinte partimos e fomos para Cesareia. É Lucas falando, né? Viajando junto com Paulo. E entrando na casa de Filipe, o evangelista, agora já evangelista, que era um dos sete escolhidos, amém? Ficamos com ele. Tinha este 4 filhas donzelas que profetizavam. Amém? Um homem cheio da graça de Deus, que passou ali o ensinamento para suas filhas. E essa palavra donzela quer dizer que ainda não eram casadas, ainda eram moças, solteiras, né? Mas que já faziam ali o que o pai havia instruído, o pai havia passado, o pai havia ensinado a palavra de Deus. E aqui 4 mulheres profetizas dentro da sua casa. Amém, amados? Deus também nos autoriza a fazer sua obra e a divulgar o seu evangelho. Fica com Deus, fica na graça. Aqui é mais um dos homens, do exemplo, né? Da ação do Espírito Santo e a igreja no livro de Atos. Alguém, sim, que vale a pena a gente copiar. Porque Deus é tão maravilhoso que até o erro, né, daqueles que ele chamou está registrado na Bíblia. Mas não é para a gente repetir, não, tá bom, amados? Tem coisas que é para a gente aprender a como não ser. Mas Filipe é um exemplo de como a igreja deve ser. E ficou claro que é a igreja que vai até o perdido. Amém, amados? Fica com Deus e fica na graça. Até.